muito bom dia. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, para todos aqui presentes, para todo o time que está online também. Enfim, vamos começar aqui um bate-papo, para ser uma linha muito descontraída, para discutirmos um pouco do ISD além do E. Falamos muito sobre E, mas e as duas outras letrinhas e os outros dois pilares? Eu sou Felipe Guimarães, eu sou Community Manager do Hub de ISD do Cubo Itaú. Para quem não conhece, o Cubo Itaú é um hub de inovação, estruturado desde 2015, com foco de conexões entre startups, corporações e parcerias de uma maneira geral. E eu quero apresentar essa moça aqui do meu lado, só que eu vou precisar de uma colinha, né? Você me deu um trabalho difícil aqui. Olha, Jana Brito é co-founder da Horizon Governance, da ESG Station, graduada e com mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, MBA em Governança pela FGV aqui do Rio, doutorado com dupla titulação na Universidade de La Rochelle, na França, aperfeiçoamento em Economia Verde e Mudanças Climáticas pelo programa da ONU UNITAR, tendo sido pesquisadora do programa Horizon 2020 da União Europeia, um dos maiores programas europeus de inovação e sustentabilidade, e com mais de 12 anos em consultoria atuando neste tema. Muito bem-vinda, Jana. Obrigada, Felipe. Eu acho bom que quando tu joga esse dado assim, de 12 anos, já entrega o meu alto investimento em skincare, né? É difícil, mas obrigada mais uma vez pelo convite. Agradeço ao BBA na sua pessoa. Obviamente é um grande prazer estar aqui para falar um pouco sobre um tema que eu adoro. Show, Jana. Bom, eu acho que estar aqui no Web Summit, um dos maiores eventos de inovação do mundo, discutindo sobre ESG, já é um marco, certo? Tive o prazer de estar no Web Summit em Lisboa no último ano. Mas aqui tem um gostinho especial, né? Isso aqui é Brasil, estamos no Rio, tem toda uma mágica da gente estar discutindo essa temática aqui no nosso país. Bom, ESG tem tido um aumento crescente de buscas, a gente tem dados aí nos últimos 2 anos, mais de 1000% de crescimento no Google Trends em pesquisas sobre ESG. Um mercado até 2025 estimado pela Bloomberg em mais de 53 trilhões de dólares. E aí fica as perguntas, né? A gente está falando muito sobre o tema, discutindo sobre as 3 letras, sim ou não. Desses 53 trilhões de dólares, o que fica para o S e para o G, Jana? Você já começou assim? Vamos assim. Fácil essa pergunta, né? Fácil. Olha, pergunta de milhões. Difícil, né? Olha, para mensurar tá puxado. Bom, vamos lá então, né? Vamos para a parte séria, que é o que importa também. Eu queria um pouquinho da sua opinião nessa questão de que a gente tem olhares muito fortes para as questões principalmente quando a gente fala de Brasil. A gente tem um papel super relevante em bioeconomia, a gente tem uma estrutura super forte de país voltado para essa temática, principalmente quando a gente olha para a Amazônia. Mas o que a gente tem aqui de desafios e olhando aqui, por que a gente não tem um olho forte tão grande para o S e para o G, na sua opinião? Bom, vamos lá. Eu acho bom falar com esse tema, porque quando eu comecei a estudar, eu tinha uma mágoa no coração, porque todo mundo esquecia o governance. E eu sempre estudei governance, e as pessoas só queriam falar do ambiental. Então, falar sobre isso agora é excelente. O que eu vejo de desafio, né, principalmente? Eu acho que esse tema ele começou a crescer no environment, porque a gente tem, inclusive, uma estrutura de legislação mais robusta. Então, as pessoas já estavam acostumadas a toda aquela lógica de licença, de acesso, já era algo um pouco mais palpável. Quando eu passo para o governance e para o social, eu tenho aí um panorama de soft law. Então, aí eu vou ter uma legislação um pouco mais fluida, eu não vou lidar com sanções, eu vou lidar muito mais com compromissos do que com qualquer outra coisa. E aí tem eu diria até que é uma certa ilusão de que tem menos enforcement, você consegue obrigar menos e não é verdade. A gente sabe que o mercado hoje, às vezes, dita muito mais do que a legislação. Então, e acaba se adiantando muito mais. Então, a gente tem um desafio de adaptação a essa nova lógica. Quando o Estado não me obriga, quando os negócios não são só negócios e possuem agora uma outra participação, inclusive muito mais numa perspectiva de ator mesmo, de ser protagonista. Então, quando eu olho para o governance, eu tenho, sobretudo, o desafio da mensuração. A mensuração, ela não é simples, ela não é evidente, ela exige um certo conhecimento técnico que nem sempre é acessível, sobretudo quando eu estou falando de pequenas e médias empresas, não é todo mundo que consegue preencher uma planilha de GHG, se alguém já tentou, a minha própria sócia disse que é impossível, antes da gente colocar na plataforma, ela não, vamos colocar isso na plataforma porque é impossível você fazer sozinho.
Então, existe um desafio que é essa própria questão técnica, né? Como que eu supero essa questão técnica? Existe também a própria cultura do mercado de, e agora? Será que eu vou ter que contar para as pessoas que eu não faço isso? Existe, às vezes, um receio de como o mercado vai receber essa informação, de que a minha empresa ainda está em desenvolvimento, ainda está trabalhando nessas outras métricas, sem dúvida tem uma mensuração. E eu acho que o social, ele traz ainda mais essa mensuração, porque as pessoas interligam muito isso a uma perspectiva de filantropia. Então, liga diretamente a isso, a própria responsabilidade social corporativa, e às vezes não olha até com uma ótica financeira mesmo, de metrificar financeiramente aquilo. As metodologias estão evoluindo, mas a gente ainda vê algumas análises que não consideram essas variáveis. Eu até recentemente li uns artigos que eles falam assim, tem algumas startups, era sobretudo sobre startups, de social que tem uma performance menor. E aí a Universidade de Harvard, ela derruba esse consenso e diz, não é que ele tem um impacto menor ou uma performance menor, é que as pessoas estão analisando errado o impacto que elas têm e não estão olhando para grande parte do impacto que elas causam. Ou seja, é uma forma, às vezes, de você analisar um negócio com a mentalidade do século XX querendo resolver o problema do século XXI. Então, eu acho que eu colocaria tanto o desafio muito focado para a mensuração e adaptação a essa nova cultura. Eu acho que o entendimento das questões de impacto aqui também é bastante relevante, né? Quando a gente pensa assim no tamanho do desafio e traduzir isso para todos os stakeholders, de que isso é relevante, de que isso é importante, colocar todos esses dados na mesa ali e conseguir discutir de uma forma aberta, sem essa preocupação de qual que é o meu risco em falar sobre aquilo, é incrível. Acho que, enfim, a gente acostuma a olhar para ESG com um olhar de risco, mas essa tendência aqui de olhar como oportunidade é algo extremamente importante que a gente vem falando. E eu acho que quando a gente fala de oportunidade, tem um caminho importantíssimo, principalmente num evento desse, falando de inovação, dezenas de corporações por aqui. E o que você enxerga de tendência para o S e para o G nos próximos anos? Assim, o que você tem vivido no dia a dia da sua startup e o que você enxerga para o futuro? Eu acho que ESG em si é uma tendência, né? Então, quando as pessoas me falam assim, existe um desafio no ESG e tal, eu nunca sentei numa mesa com um empreendedor e perguntei para ele se ele queria construir um negócio lucrativo, duradouro, que tenha um bom ambiente de trabalho, que atraia os melhores talentos, que seja atraente para os investidores, que lide bem com questões regulatórias, e ele me disse que não queria. ESG, na verdade, ele é um consenso social faz muito tempo. Todo mundo quer construir um negócio como esse. É um negócio que seja para o futuro, olhando para as métricas. Não existe você sentar com o empreendedor e dizer, não, eu quero um ambiente de trabalho nocivo. Não existe isso. A gente sempre quer um negócio o mais voltado para o futuro possível. Mas existem, assim, são as oportunidades decorrentes disso. Eu acho que antigamente a gente olhava para uma gestão de risco muito numa perspectiva de risco financeiro. E hoje esses fatores não financeiros estão cada vez mais aproximados. Essa leitura dos relatórios de dados brutos ESG, eu acho que eles são sem dúvida nenhuma uma tendência. A gente olhava para aqueles relatórios com belas narrativas, né, que as empresas criam, e cada vez mais as pessoas querem saber, mas e aí, qual o dado? Qual que é a informação? O que você está me contando no final do dia? Qual é a sua contribuição? Então, eu acho que tem uma tendência de muita clareza do consumidor, de muita clareza do investidor, de transparência para os negócios. E, sem dúvida nenhuma, isso é algo que atrai novos investimentos. Porque quando você reduz a uma matriz de risco, obviamente você tem acesso a um capital muito mais barato, você se reposiciona no mercado, você tem uma série de outros benefícios que, quando a gente vai botar na ponta do lápis, se somam a uma grande economia. Então, quando as pessoas até dizem, mas investimento em ESG é caro. Olha, se eu estou falando de gestão boa, uma gestão eficiente de recursos hídricos, uma gestão eficiente de recursos energéticos, se eu estou falando de reduzir o meu turnover, se eu estou falando de uma série de coisas, eu estou falando de muita economia no final do dia. Então, a agenda em si, ela já é uma agenda muito propulsora e que, obviamente, atrai ainda um pool de investidores, de investimentos que estão focados para isso. Então, quando você tem uma empresa, seja uma startup, seja uma empresa maior, que se posiciona dessa forma no mercado, ela se coloca para outro tipo de capital, ela se coloca para outro tipo de fundo, outro tipo de investidor, que hoje está olhando para isso e quer investir em algo que esteja alinhado com o seu propósito, com o que ele está pensando na pauta. Eu falo demais, né? Professor é uma desgraça, a gente fala demais. Mas você falou, eu vou pegar a sua última frase para te fazer uma pergunta, inclusive relevante, sobre essa questão. Eu sei que, enfim, conheço bem sua solução, você tem um olhar ali tanto para fundos de venture capital e tudo mais. Qual tem sido a receptividade do tema ESG para esses
para esses players assim mais de investimento? Os investidores já estão preocupados com essa temática? Eu vim trabalhando nos últimos anos com a parte de investimento responsável. Enfim, as questões de ESG a gente está falando muito ultimamente, mas essa discussão já vem desde 2004, com alguns relatórios do Pacto Global da ONU. E no mercado de capitais, de uma maneira geral, quando a gente fala de fundos ESG, principalmente no Brasil não, desculpa, principalmente nos Estados Unidos e Europa, a gente teve momentos de um alto crescimento do tema, depois um decrescimento. Agora nos Estados Unidos tem toda uma preocupação em relação a se a gente olha ou não olha para essa temática. Ontem, inclusive, eu li uma matéria de que era o fim do ESG no mundo e assim por diante, numa revista muito famosa nossa. Mas qual que é a preocupação do investidor hoje? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que a preocupação do investidor é lucrar. Então, quando a preocupação é lucrar, você tem que ter olhar para o que são os negócios do futuro e não dá para fugir de ESG. Existe esse debate, que até muito americano, inclusive, que era sobre o dever fiduciário, né, de que as empresas tinham a obrigação de maximização de lucro, a despeito de qualquer coisa, das primacias do acionista. Mas, assim, isso é algo que já, teoricamente, inclusive academicamente, já foi superado há bastante tempo. Então, a gente já superou isso desde o momento em que a humanidade decidiu que não valia a pena maximizar lucro em detrimento de trabalho escravo, usando o trabalho escravo. Faz tempo que a gente debateu isso e resolveu que existem formas de ganhar dinheiro que não são legais, seja porque as atividades são extremamente nocivas, seja porque tem violação de direitos humanos. O dever fiduciário ele já comporta essa pauta há muito tempo. Na verdade, hoje os acionistas cada vez mais olham para isso porque isso é uma forma de você maximizar lucro. E é o que está no último relatório do grupo de governança da Universidade de Harvard, que eles lançaram, que chama New Governance. E ele diz que essa nova governança ela tem que olhar para todos esses fatores, senão você está fora do jogo. Então tem essa reatividade. Eu acho que até essas pessoas que dizem que é o fim do ESG, elas já estão tão acostumadas que em algum momento elas vão aceitar essa pauta. É porque as pessoas têm muito medo, às vezes. Será que isso vai me fazer ganhar menos dinheiro, é mais inseguro? Eu tenho que lidar com outras variáveis? O ser humano ele tem dificuldade de mudar a rotina. Ele tem dificuldade de trocar o pão pela tapioca. Imagine uma cultura empresarial, né? A gente tem esse problema com mudar a rotina. Então eu acho que é um processo e como todo processo você vai encontrar algumas resistências, mas cada vez menos. E em relação ao olhar do investidor, ontem mesmo eu estava lendo o relatório de sustentabilidade da ANTA, eu vi que tem meus colegas aí, e ele estava falando do papel que os investidores têm nesse momento de apoiar os pequenos. Isso é um debate que já era muito feito na COP do clima, por exemplo, nas últimas COPs. Por quê? Beleza, quem vai pagar essa conta? Né? Será que eu começo a contar com o apoio das grandes corporações, dos investidores para isso? E uma fala que tinha nesse relatório que eu concordei muito é que existe um dever dos maiores de apoiar os menores nessa cadeia. Então, se você é uma grande corporação e você lida com pequenos negócios, é um pouco do seu papel de agente transformador também fomentar aquela agenda na sua rede, na sua cadeia. Né, ajudar a chegar junto. Os fundos de Venture Capital cada vez mais chegam junto das suas investidas para dizer, vamos fazer essa transformação agora, enquanto você está crescendo, porque no futuro vai ser muito mais fácil. Né? Sobretudo para quem trabalha com B2C, que recebe esse feedback do consumidor de forma muito imediata, é super importante que esse negócio esteja alinhado e que receba, né? Como é que o meu consumidor está vendo isso? Então, é uma forma também dele desenvolver aquela startup, aquela empresa na qual foi investido. Então, eu acho que os fundos cada vez mais olham e apoiam as empresas nas quais estão investindo para que elas comecem, pelo menos assim, é o que eu vejo no meu dia a dia. Eu sei que tem pessoas que vão dizer que não está nem aí, mas assim, no meu dia a dia, cada vez mais, a gente tem fundos de Venture Capital não só preocupados, mas comprometidos no desenvolvimento das suas startups, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu não acredito nesse negócio de acabou SD. Na verdade, eu espero que a gente não precise mais falar disso. Vai ser um assunto tão banal, que todo mundo numa mesa de shopping vai estar falando sobre SD, já vai estar todo mundo acostumado. Esse é o sonho grande de todo mundo que trabalha, enfim, com o conceito de sustentabilidade de uma maneira geral, é que a gente não precise mais discutir sobre, né? Já esteja tão enraizado, tão transversal a todas as temáticas. A gente tem feito muito isso no Cubo. Acho que a temática ESG dentro do nosso ecossistema, ele está se tornando cada vez mais transversal. A gente nasce com uma iniciativa de hub voltada principalmente para a iniciativa Net Zero, por questões de demanda em si. Começamos a olhar para as 3 letrinhas em completude e a ideia é que isso se torne cada vez mais transversal, que todos os outros hubs, temos 10 ao todo hoje dentro do Cubo,
falem sobre o assunto de maneira muito natural. Mas, sem fugir muito aqui da nossa pauta, eu sei que você teve uma experiência riquíssima na Europa, junto da ONU e etc. E eu queria a sua reflexão sobre as questões de social e governance e essa relação entre Brasil e Europa. Quem está mais evoluído? Até com a sua experiência aqui enfim, relações com o governo aqui no Brasil. Você acha que a gente está muito aquém da Europa quando a gente fala de social e governance? Olha, eu acho que eu sou muito otimista em relação ao posicionamento do Brasil. Eu não acho. Eu acho que é uma pauta que na Europa é discutida há muito mais tempo e que tem investimentos há muito mais tempo. Então, lá atrás já se discutia sustentabilidade como um fator empresarial relevante. Entretanto, eu acho que o desenvolvimento de negócios aqui no Brasil ele está muito aquecido. Então, a gente tem um pool de soluções e aí, sobretudo quando eu olho para inovação, gestão de resíduos, indicadores, métricas, quando eu olho para cá, eu acho que o nosso mercado está muito mais desenvolvido do que eles. Então, eu acho que para a gente, inclusive, é uma grande oportunidade. O Brasil tem uma oportunidade gigantesca de se projetar no cenário internacional quando o assunto é sustentabilidade. E a despeito do que as pessoas consideram, que é o fato da Amazônia, da gente ter uma biodiversidade muito rica, eu vejo na evolução dos nossos negócios mesmo. O nosso business, por exemplo, o nosso social é muito forte, o nosso governance está crescendo muito forte, olhando muito para as métricas. Então, eu não vejo esse desnível. Eu acho que cada um tem seus desafios, obviamente, mas eu acho que aqui para o Brasil a gente tem uma grande janela de oportunidade. Os nossos negócios estão caminhando muito rápido. Eu sou otimista, eu acredito no Brasil. A gente costuma olhar para fora com aquele olhar de, meu Deus, lá tá tão evoluído as temáticas, etc. Só que a gente tem muita coisa legal acontecendo aqui dentro. Total, eu vinha descendo no avião, aí olhando para aquela paisagem maravilhosa no Rio, e fiquei pensando, e a gente procurando poça de água congelada em Marte. Tem uma coisa errada nisso. Genial. Tem um aspecto interessante aqui, acho que tivemos algumas discussões aqui, eu não sei quem pôde participar, mas também fora daqui com alguns executivos do banco falando, enfim, inclusive nosso presidente Milton, falando que estamos nos posicionando como o banco da transição. E eu acho que eu vou aproveitar a nossa pergunta de milhões também, que estamos nos fazendo todos os dias dentro do Itaú BBA, dentro do Itaú Unibanco de uma maneira geral, de como evoluímos nessa jornada e como ajudamos os nossos clientes nesse processo, para entender com você. Você acha que as nossas startups hoje no Brasil estão preparadas para auxiliar as grandes companhias para essa transição? Olha, sendo founder, claro. Eu já acordei pronta, porque eu sou founder. Aquela, né? Estou terminando de desenvolver o produto, mas já me sinto pronta. Eu acho que as startups, elas são negócios que elas nascem por essência, né? Elas nascem para resolver grandes problemas de uma forma muito simples. Então, com certeza, elas estão tendo um papel fundamental nisso, seja no desenvolvimento da inovação, seja trazendo novas formas de ver um problema, seja apoiando. Eu acho que o fato de você ter uma grande corporação é incrível, sobretudo em termos de impacto, mas às vezes esse desenvolvimento de inovação tecnológica ele é um pouco lento. Óbvio, você tem várias camadas, você tem muitas variáveis, tem toda uma questão de compliance, enfim, é tudo muito grande. Então, quando você tem hoje um pool de startups que pode te apoiar, às vezes esse processo se torna um pouco mais rápido. E aí eu acho que vou até adicionar um desafio naquela pergunta que você me fez, que é de como essas grandes corporações podem contratar as startups, porque eu vejo que isso, na realidade, está sendo um grande desafio. Muitas vezes os setores de compliance não estão prontos para lidar com uma due diligence de um pequeno negócio, os prazos de pagamento, tem toda uma questão de desafios aí para quem está contratando com um novo negócio muito inovador. E eu já vi mesmo alguns colegas meus que atuam com compliance perguntando, mas e aí, como é que eu vou fazer? Acabou de abrir um CNPJ, não sei o quê, não tem faturamento declarado, o KNAI está não sei o quê, blá, blá, blá. São problemas reais que às vezes são desafios na contratação desses pequenos negócios. Então, eu acho que tem toda uma transformação, tem um aprendizado mútuo, né, sobretudo, mas assim, eu acho que, com certeza, elas estão cada vez mais prontas, estão cada vez mais criativas, estão cada vez mais olhando para o futuro e acelerando essas pautas. Tem, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental. Show. A gente tem um papel importante nessa linha, tanto como o Clube Itaú, como o próprio banco, de colaborar com essa agenda e fomentar essa visão diferente das grandes companhias para as startups de uma maneira geral e para a contratação, inclusive. Sim. Antes da gente caminhar para o final e eu te agradecer, eu queria que você contasse rapidamente qual que é o papel da Horizon Governance e contasse um pouquinho de um trabalho que a gente está construindo junto, de um pré-lançamento que vamos fazer hoje aqui na nossa tela. Bom,
Para quem quiser conhecer, tiver curiosidade, né, a Horizon Governance, que é o meu projeto mais novo, ela é uma startup voltada para governance, então a gente desenvolveu um SaaS que faz essas metrificações com base em mais de 140 standards. Então nós cruzamos, meio que verificamos quais eram as macro tendências, tiramos ali o que se repetia, colocamos isso numa linguagem um pouco mais acessível para que qualquer pessoa pudesse preencher de forma autônoma e ele te dá um diagnóstico ESG de maturidade em tempo real. Então, você vai preenchendo e vai tendo acesso, tendo visibilidade de todas aquelas métricas e gera também um relatório, você pode passar para a cadeia de fornecimento, então a Horizon trabalha nesse sentido. E foi exatamente nesse sentido que a gente construiu uma parceria com o Cubo, que de forma muito pioneira e já antecipando essa tendência dos grandes apoiarem os pequenos, tem um programa muito legal de apoiar as startups que estão hoje no hub do Cubo ESG, que vão ter acesso a todos esses diagnósticos ESG. Então, a gente sabe o quanto é caro, muitas vezes, você ter acesso a uma consultoria que faça um diagnóstico de maturidade, nem sempre é acessível para um negócio que está nascendo. Então, hoje, as startups que estão no hub ESG, elas vão ter acesso a esse diagnóstico de forma completamente gratuita, então elas vão preencher aquilo, vão ter para apresentar para os seus consumidores, para os seus investidores, vão ter esse acompanhamento durante um ano. Foi um dos projetos que a gente desenvolveu junto com o Cubo ESG, mas a gente queria mais, a gente queria sair de casa. Então não era só sobre como a gente apoia os negócios que estão aqui dentro e torna eles muito mais atraentes para os investidores, era como que a gente pode contribuir para o mundo, como para quem está lá fora isso pode ser legal também. Então a gente começou a pensar num framework, num passo a passo, num guia, para que as outras startups também pudessem dar o primeiro passo nessa jornada. Então, foi fruto de uma construção. E eu fico muito feliz de hoje falar sobre isso agora, porque me realiza muito um projeto como esse. A Horizon nasceu desse desejo de democratizar o ESG, de não ser só para quem é grande, de ser para qualquer pessoa que queira realmente fazer parte dessa transformação. Então, por ter a oportunidade incrível de atuar num material realmente novo, que eu não vi, pelo menos no mercado, nada parecido, para democratizar essa pauta realmente é incrível. E até aproveito, assim, eu sei que a gente trabalhou muito nesse projeto e eu nem tive tempo de te parabenizar pela iniciativa, porque alguém tem que pensar nisso. Alguém tem que pensar em quem está no começo da cadeia e é muito legal ter pessoas como você, ter uma empresa como o Itaú pensando nisso. Muito obrigado. A gente teve um desafio quando a gente chegou para estruturar o Hub de ESG. Eu acho que conceitos e artigos tem centenas, milhares na rede, enfim, falando sobre a temática, mas a gente sentia falta de um olhar para as startups. Até para diferenciar conceito. Eu sou uma startup, o que eu preciso fazer para me enquadrar nos aspectos de ESG? E é por isso que hoje é o pré-lançamento, mas Gui, por favor, você pode colocar aqui na tela para a gente? Eu quero que todos vocês fiquem à vontade para ler o nosso QR Code, que vai aparecer aqui, que a gente está fazendo o pré-lançamento hoje do Guia ESG para Startups do Cubo Itaú. Aqui é uma nossa iniciativa muito particular para gerar para o mercado conteúdo, que todo mundo saiba o que fazer para se tornar uma startup ESG e o que ela precisa entregar no momento, em cada uma das fases do crescimento dessa startup. Enfim, pessoal, aqui a gente vai deixar mais um pouquinho aqui o QR Code para vocês acessarem, é mais para vocês preencherem os dados, a gente vai fazer o lançamento oficial nos próximos dias. Enfim, queria agradecer a todos vocês presentes aqui, estamos por aqui, enfim, falo de você também, estaremos aqui pelo stand para bater um papo. Se você tem uma startup ESG, tem um sonho grande em escalá-la, por favor, converse com a gente, todo o time de startups do Cubo está por aqui, ou qualquer um de camiseta laranja aqui, nosso time do BBA, que é, enfim, expert no assunto de fazer uma empresa crescer. Então, enfim, contem conosco. Muito obrigado, Jana. Muito obrigado por dividir esse painel aqui conosco. Eu que agradeço, foi incrível. Obrigado, pessoal.